Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Os que estão já está gravando, os que estão presentes aqui no auditório do Centro de Oncologia Campinas e também aqueles que estão ligados conosco pela online, pela internet. Hoje nós temos bastante entusiasmo e alegria de estar fazendo mais um simpósio, mesmo que seja pequenininho, um mini simpósio, para conversarmos um pouco sobre a protonterapia. Eu queria inicialmente dizer, muitos aqui já conhecem, mas muitos também não conhecem, o Centro de Oncologia Campinas. O Centro de Oncologia Campinas é a unidade de tratamento de câncer já no mercado há 47 anos. E é um centro privado de atendimento de câncer aqui em Campinas, onde nós somos atendemos a parte privada e também alguns pacientes do sistema público de saúde. Além do Centro de Oncologia Campinas, que atende mais de 2.000 casos novos de câncer por ano, nós temos uma unidade em Piracicaba, que é o Centro do Câncer da Santa Casa de Piracicaba, que atende mais ou menos 1.200 casos novos por ano, sendo que 70% aproximadamente é do sistema público de saúde e 30% do sistema privado. Eu quero dizer esses números exatamente para poder situar as nossas preocupações aqui no Brasil a respeito da protonterapia. No Brasil, hoje, aproximadamente 8.000 casos novos por ano de tumores pediátricos. São mais de 70.000 casos novos de câncer de próstata. E tumores raros também, são bastante alta frequência. E que poderia ser indicado e tratado com essa nova tecnologia. Não nova, é uma tecnologia antiga, como nós já discutimos, mas que aqui no Brasil ainda não existe, não, infelizmente, ainda nós não temos aqui no Brasil. O Brasil é a nona economia do mundo, é um país rico, está entre os 10 países mais ricos do mundo. Portugal lançou a pedra fundamental do seu próton. A Argentina vai inaugurar 3 salas agora no mês do ano. E o Brasil não se falava nada sobre protonterapia até que nós decidimos fazer, então, essa discussão aberta. Eu queria, ao longo desse tempo, a gente estudou bastante a questão da prototerapia e eu entendi que existem dois caminhos a seguir. Aqueles que estão ligados à universidade, à pesquisa, que são as salas convencionais de prototerapia, que têm uma função de fazer pesquisa, de fazer radioisótopo, de fazer a ciência caminhar. E as clínicas como a nossa, aqui, e hospitais, existe uma alternativa extremamente importante e que poderia viabilizar tratamento direto do paciente, ou seja, fazer uma unidade que possa apenas, ou apenas, né, que é o mais importante, tratar os pacientes diretamente, que é essa nova tecnologia que foi desenvolvida em Israel, chamada de PQRI, e que hoje nós vamos ter, então, uma palestra a respeito de como funciona, como é e quais são a importância desse sistema para o tratamento do câncer de uma maneira geral. Para isso, nós convidamos o Dr. Marcel Fang. Marcel é um radioterapeuta aqui formado no Brasil, ele é brasileiro, e está atualmente
lá em Israel. Ele fez graduação de medicina na Faculdade de Medicina de Jundiaí, aqui nosso vizinho, né? É especialista em radio-oncologia, com título de especialista do Colégio Brasileiro de Radiologia, membro da Sociedade Brasileira de Radioterapia. A despeito de estar lá em Israel, ele se mantém aqui um vínculo muito forte com a oncologia brasileira, com a radioterapia brasileira. Ele fez uma pós-graduação no Departamento de Radiologia e Oncologia, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em São Paulo. E ele então vai nos falar então a respeito desse programa bastante interessante e que nós temos bastante interesse em saber como que lá em Israel eles estão tratando com a prototerapia. Doutor Marcel, boa tarde. Inicialmente gostaria de te agradecer mais uma vez pela sua boa vontade de estar aqui hoje discutindo conosco a respeito do PQRI, a respeito dessa nova tecnologia e que nos interessa bastante. Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. A palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela introdução, doutor Fernando. É um prazer estar falando com vocês. É bem interessante a gente ver um grupo assumindo a responsabilidade na difusão da tecnologia de prótons, um tratamento moderno, eficaz, e capaz de atingir resultados muito bons. E eu estou aqui em Israel trabalhando há 2 anos no departamento de radioterapia do Hospital Hadassah, e eu tive o privilégio de chegar no Hadassah logo quando o Hadassah fechou uma parceria clínica com a empresa Picure, que está uma empresa mundial com sede aqui em Israel, há quase 20 anos no mercado da radioterapia, inovando o mercado a cada produto que eles desenvolvem. E eu vou ter o prazer de falar um pouquinho da minha experiência como médico, utilizando a tecnologia da Picure. E não só isso, também apresentar para vocês todo o funcionamento do aparelho de uma forma bem ilustrativa. Vou pedir licença para compartilhar a minha tela. Só um minutinho. Vocês conseguem ver a apresentação? Podemos iniciar? Perfeito. Podemos iniciar. Ok. Então, mais uma vez, meu nome é Marcel Fang, eu sou formado em radioterapia pelo Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho e estou trabalhando aqui no Hadassah Medical Center em Jerusalém há 2 anos. E o Hadassah, o Departamento de Radioterapia e Oncologia, tem uma parceria com a empresa Picure, que está desenvolvendo esse solução em prótons terapias. Algum dos meus disclosures, por que que a gente vai falar em próton? Por que que vale a pena a gente utilizar a protonterapia?
Basicamente, a grande vantagem do prótons é a capacidade dele depositar uma alta dose numa profundidade específica, né, com um depósito de dose bem baixo na entrada e sem nenhum depósito de dose na saída do feixe. Então, de forma esquemática, o que a gente consegue fazer é atingir as doses terapêuticas no tumor com menos feixes, né? E protegendo os órgãos que estão ao redor desse tumor. Aqui um pouquinho dos trabalhos que foram feitos mostrando as vantagens da protonterapia, né? Na figura mais à esquerda, a gente tem um tratamento da nasofaringe com a utilização de feixes de prótons. Ainda na figura na figura do meio, a gente tem o mesmo tipo de tratamento realizado com um feixe de fótons. E na figura mais à direita da figura a gente consegue ver o quanto de dose a mais é depositada no paciente quando a gente compara os dois tipos de terapia. Na figura B, mais embaixo, a gente tem a mesma comparação, então, mais à esquerda, a utilização com feixe de prótons, a figura do meio mostrando o tratamento com fótons e a figura mais à direita da figura B, mostrando toda a dose que é depositada a mais, sem a necessidade, nos órgãos sadios do paciente, no caso, cavidade oral, parótidas, medula, enfim. Da mesma forma, a gente tem nessa figura à direita o mesmo tipo de visualização. Não só na cabeça e pescoço a gente consegue observar essa situação, mas também no tratamento de próstata. Nas três figuras mais acima do slide, a gente consegue ver um tratamento da próstata com a pelve realizado com feixe de prótons. Nas três figuras do meio do slide, a gente consegue ver o mesmo tratamento sendo realizado com feixe de fótons, e nas três figuras inferiores a gente consegue ver o quanto de dose a mais é depositada quando a gente exclui a dose terapêutica e mostrando o excesso de dose. Da mesma forma, um estudo dosimétrico no câncer de mama, a gente consegue ver aqui o quanto de coração e pulmão é poupado e também o quanto isso pode refletir no futuro em termos de controle de efeitos colaterais, não só agudos, como tardios. Um outro exemplo aqui na região do abdômen, quanto maior o nosso alvo, não só para alvos pequenos, a gente consegue ver uma distribuição de dose bem mais favorável quando se utiliza o feixe de prótons na figura mais à direita. E talvez, como o Dr. Medina colocou, na introdução da aula, a maior vantagem que a gente tem com esse tipo, de tratamento sejam nas nossas crianças, né? A gente vê mais uma vez à esquerda, na figura A, o tratamento realizado com prótons, na figura do meio, o fótons, e na figura mais à direita, todo o excesso de dose depositado nessa criança sem a necessidade, fora da área de alvo, fora da área de tratamento, né? O prótons não é só coisas boas, né? A gente tem que ficar muito atento em relação ao tratamento de prótons, principalmente porque o alto depósito de dose na profundidade desejada pode ser prejudicial para o paciente. Então, não só o planejamento tem que ser um planejamento muito rigoroso. A adaptação
durante o tratamento, com alterações anatômicas, tanto de volume tumoral, perda de peso do paciente, enfim, uma série de alterações que a gente pode ter durante o tratamento, a gente pode acabar tendo efeitos indesejados. A gente tem aí algumas publicações mostrando que a terapia de prótons, quando não feita com o devido rigor clínico que ela necessita, pode acabar prejudicando os pacientes. Agora eu vou entrar um pouquinho na nossa experiência utilizando a Picure, né? Então, todo o sistema de prótonterapia da Picure foi desenvolvido e a gente deu início ao tratamento dos pacientes há aproximado 2 anos. E por ser um aparelho novo, a gente está fazendo todo esse tratamento dentro de um protocolo clínico de pesquisa, né? Tanto para pacientes com câncer na região do tórax, localmente, que recorreram só de forma local e que já foram previamente irradiados, também pacientes com tumores de cabeça e pescoço ou no sistema nervoso central que necessitam de uma reirradiação, e um terceiro braço que ainda não foi aberto para os pacientes com tumores de pâncreas irressecáveis ou tumores na região do abdômen. Aqui um pouquinho da nossa experiência, então, a comparação da isodose de 5 grays, a gente consegue observar, tanto na figura superior quanto na figura inferior, à esquerda, com fótons e à direita com prótons, o quanto a mais de dose é depositado, nesse caso na cavidade oral, na mandíbula, na musculatura retrofaríngea do paciente e na medula. Esse caso, a gente consegue ver o resultado antes da gente iniciar o tratamento e após o tratamento. Então, a eficácia do tratamento, não só a eficácia do tratamento, mas também a gente consegue provar através desses casos que a máquina é uma máquina robusta, é uma máquina precisa e é uma máquina eficaz em termos dosimétricos. Aqui, da mesma forma, uma reirradiação de um caso de GBM, né? Então, a gente consegue ver na figura à esquerda o tratamento realizado com feixe de fótons, e já na figura à direita, a prescrição e a distribuição de dose com o tratamento de fótons, né? O quanto de cérebro é poupado desse paciente, né? E em alguns casos, o quanto a gente consegue poupar e principalmente permitir uma reirradiação quando esses tumores estão mais perto do, do brainstem. Aqui uma publicação realizada com a nossa experiência, 16 casos, 13 casos de cabeça e pescoço, 13 casos de sistema nervoso central, todos tumores recorrentes, ou seja, que necessitaram de radiação, e a gente sabe o quão difícil é reirradiar esses pacientes, principalmente porque eles precisam de uma dose alta para que o tratamento seja eficaz, numa área previamente irradiada, ou seja, com altíssimo risco de toxicidade. Nesse caso, a gente teve 20% de toxicidade grau 3 e a gente não teve, no ambiente de reirradiação, nenhuma toxicidade grau 4 e grau 5. Nessa tabela mais abaixo à direita, a gente consegue ver o quão eficaz é a terapia de prótons quando a gente vê a distribuição de dose na cavidade oral, por exemplo, menos de 50,
mais de 50% de redução de dose, na parótida a mesma coisa, nos constritores faríngeos, enfim, no brainstem e na medula óssea. Aqui na figura abaixo à esquerda, a gente consegue ver a comparação na relação, a linha azul com os quadrados, ela é o feixe de fótons, na linha azul com triângulos, a representação da cavidade oral com a terapia de prótons. Então, a gente consegue ver o volume de cavidade oral que a gente consegue evitar uma dose mais alta nessa região, diminuindo assim mucosite, dor, disfagia, enfim, a necessidade de sonda. Talvez esse é o caso mais emblemático para a gente aqui, uma criança de 4 anos com retinoblastoma. Aqui a gente consegue ver também uma das vantagens da Apicure, que é a posição de tratamento na posição sentada. Essa criança na posição sentada, ela se sente mais confortável, mais segura, e a gente evitou a necessidade de anestesiá-la durante o tratamento. Então, um tratamento rápido, preciso e eficaz numa criança de 4 anos, sem a necessidade de anestesia. A gente pode ver aqui uma tomografia realizada antes do tratamento, no 12º dia de tratamento, o quanto o volume do tumor já reduziu, né? Num alvo pequeno como esse, então, mostrando não só o conforto do paciente, a eficácia do tratamento com prótons, mas também o quão preciso é a máquina da PQ. Aqui, então, eu vou dar a nossa experiência com tumor torácico. A gente planejou esse paciente de duas maneiras, eu vou explicar aqui no próximo slide. É um paciente que tem dois alvos, então, um alvo no pulmão e um alvo no mediastino. Foi utilizado um único isocentro, a gente criou um ITV e a distribuição de dose foi feita através de 8 camadas de energia, né? O que a gente pode ver aqui é a comparação de um tratamento realizado em arco com prótons e um tratamento realizado com intensidade modulada de prótons, né? Então, na figura mais superior do canto esquerdo, a gente consegue ver o planejamento com arco. Na figura inferior esquerda, o planejamento com a intensidade modulada, o pencil beam. E na figura à direita inferior, a gente conseguiu demonstrar o quanto de dose espalhada com o arco a gente foi capaz de evitar na entrega do tratamento desse paciente. Então, aqui a gente vendo um DVH comparando ambas as técnicas de tratamento com prótons, a técnica em arco e a técnica de intensidade modulada, independente, né, da técnica, a gente já consegue ver que o DVH a gente apresenta doses baixíssimas e a gente consegue ter ainda uma distribuição de dose ainda menor em pulmão e esôfago utilizando o arco. Então, aqui a gente conseguiu provar não só que a gente consegue entregar o tratamento em arco, mas que nesse caso o arco foi benéfico ao paciente. Então, eu vou utilizar esse vídeo para ilustrar o tratamento desse paciente com câncer, né? Então, dentro da sala é feita uma tomografia na posição de tratamento, que é a posição centrado. Não é um cone beam CT, é uma tomografia. Outra vantagem desse sistema,
porque a gente consegue ver com precisão o tumor, e se precisar adaptar o tratamento, a gente consegue adaptar o tratamento com a tomografia prévia ao tratamento. É possível ver também o posicionamento por KV nesse paciente e a entrega de dose através do ar. Ah, aqui para ilustrar a capacidade da Picure de adquirir outras tecnologias importantes no tratamento, no caso do tórax, né? Então, a gente consegue fazer a terapia através de breath hold aqui, e aqui a gente consegue ver que não só de maneira mais simples, mas também aplicando todas as outras soluções de posicionamento e imobilização do paciente. E mais uma vez a posição sentada, que acaba sendo mais confortável para o paciente, e a gente conseguiu provar também que a posição sentada ela tem uma movimentação nos tumores de tórax um pouquinho menor do que quando comparado na posição deitada. Então, quais são os valores que a solução da Picure ela agrega à terapia de prótons, né? A gente é capaz de adaptar o tratamento diariamente, porque o Cone Beam CT, ele é realizado através de uma tomografia diagnóstica que ela fica dentro da sala. Então, a gente posiciona o paciente de uma forma muito mais precisa e, caso haja necessidade, a gente faz um plano com aquela tomografia do dia, né? A entrega de dose através de arcoterapia ou através do Pencil Beam, a gente pode desculpa, a gente pode também a- u- realizar a terapia utilizando-se do gating ou, enfim, como mostrado anteriormente, com a respiração sob controle, né? O tratamento na posição sentada e também na posição supina. E apesar da quebra de paradigma da gente ver um paciente sendo tratado na posição sentada, a gente consegue tratar o paciente, todas as regiões do corpo, independente dele estar na posição sentada ou não. Aqui apresentando um pouquinho, então, da configuração da sala, né? Então, a gente vê no centro da imagem a sala de tratamento em si, com uma tomografia Big Bore 4D com alta resolução, resolução de tomografia de diagnóstico, né? A cadeira robótica que tem a liberdade de movimento em todos os eixos. A gente também pode posicionar o paciente através de raio-x ortogonal, né? Já mais à direita, a gente consegue ver o ciclotron, que emite um feixe de prótons que varia de 70 a 250 mega electrovolts. E lembrando que a gente entrega esse feixe de prótons no nosso paciente da maneira mais moderna disponível no mercado, que é através do Pencil Beam Scanning. Aqui, então, talvez o grande diferencial da solução Picure em relação às outras soluções, né, é o tamanho da sala. Pela a solução da Picure, ela não tem o pórtico, o gantry que a gente chama, né? O gantry, ele é um equipamento que faz com que ah, o feixe ele rode em volta do paciente, né? E esse Gentry, no caso das máquinas de próton, ele tem aproximadamente 100 toneladas e 12 metros de altura. Ou seja,
qualquer outra solução de prótons que não a Picure, você necessita de uma construção específica para essa máquina, né? E uma construção que não é qualquer construção. A gente consegue observar aí que você não consegue adaptar esse tipo de construção num hospital já existente, então você tem que construir uma clínica anexa a toda o hospital, enfim, acaba aumentando muito o custo, é difícil e a Picure ela é capaz de se adequar às salas de tratamentos já existentes ou mesmo a necessidade de pouca adaptação a essas salas existentes, um aparelho que tem não só o aparelho, mas enfim, a tomografia em torno de 15 toneladas, uma fração, quase um décimo do peso das soluções no mercado, né? Numa sala pequena. Aqui, então, a gente pode ver o ciclotron, que acelera podendo chegar até 330 MV. A energia que a gente utiliza aqui, ela varia entre 70 e 250. A altura da sala necessária é menos do que 5 metros, um total de 15 metros espalhada pela sala. É um aparelho todo modular, ou seja, a instalação ela é feita em locais já existentes, você não precisa quebrar uma sala para que o aparelho entre, você não precisa construir um novo prédio, eu não digo nem sala, construir um novo prédio para abrigar a máquina da Picure praticamente sem nenhuma produção de nêutrons, um baixo consumo de energia, a refrigeração de toda a solução Picure ela é feita com água, o que também deixa todo o investimento mais barato. Aqui um pouquinho mais da parte física, com todas as questões de segurança relacionadas à entrega desse feixe de prótons, né? E a gente tem o Ray Station como sistema de planejamento comissionado para entrega. Uma outra vantagem da solução da Picure é o tamanho de campo, né? Não são todas as soluções, aliás, nem todos os aparelhos de fótons que são capazes de fazer um tamanho de campo de 30 por 30 centímetros. Então, o workflow que a gente espera para os tratamentos com a Picure, ele gira em torno de 15 a 20 minutos para a gente entregar uma dose de 10 grays. Mais uma ilustração através de vídeo, então, mostrando a cadeira robótica, a tomografia 4D, a saída do feixe de prótons, né? E também o raio-x ortogonal, o laser de posicionamento, e aqui um exemplo de tratamento pélvico, né? Então, essa cadeira é a cadeira para tratamento da pelve. Então, a gente faz a tomografia de planejamento, o paciente é levado para o isocentro e é feito o tratamento de acordo com o plano de tratamento. A gente vê toda a possibilidade e a liberdade de movimentação que o braço robótico e a cadeira eles têm. Então, a gente consegue uma ampla capacidade de entrega de dose. Então, em toda a liberdade para a composição dos feixes.
independente da área de tratamento que esse paciente vai precisar, né? Então, a gente consegue as mesmas, a mesma liberdade de tratamento que a posição deitada ela oferece. Então, a questão da gente ver o paciente sendo tratado na posição sentada pode parecer, num primeiro momento, limitante, mas ela é capaz de acessar qualquer região do corpo. Então, a terapia de prótons tem um potencial de ampliar a proporção terapêutica para os pacientes por câncer. A solução da Picure tem se mostrado uma opção segura, robusta e eficaz dentro dos nossos protocolos de tratamento aqui no Radassa. E a solução da Picure, ela possibilita, através de toda a inovação que eu mostrei para vocês, uma maior acessibilidade à terapia com prótons e a democratização desses pacientes, o que vem de acordo com as necessidades do Brasil. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marcel. Espetacular, muito bom. E antes de eu passar a palavra para o Caio, eu gostaria de alguns comentários a respeito da sua apresentação. É, eu, eu queria perguntar para você o seguinte: o FDA aprovou o PCURE esse ano, em março, Sim, foi aprovado pelo FDA, isso. sistema. E nos Estados Unidos tem alguma unidade, não? Na Nos Estados Unidos, o que eles têm é o sistema do braço mecânico com a cadeira, né? E as informações que eu tenho aqui da empresa é que existem várias negociações em andamento, ainda não sendo possível a gente entrar em maiores detalhes, né? Mas devido a não só as funcionalidades, mas também como a capacidade de entrega e aprovação pelos órgãos regulatórios, né? Eles estão aí em fase final de negociação da solução completa e não só do braço robótico e da cadeira. Muito bem. Nós temos uma pergunta à distância do Francisco Pessini. Dá para ele fazer? Palavra é dele. Boa tarde, vocês estão me ouvindo, por favor? Sim, estamos ouvindo bem. Bom, antes de tudo, agradeço imensamente a palestra, excelente, né? Principalmente pelo fato de que o equipamento não tem o gantry. E como o senhor bem destacou, é uma máquina é um componente extremamente pesado, extremamente volumoso, não é? Se o senhor me permite, gostaria de fazer algumas pequenas perguntas, breves perguntas. Primeiro é o seguinte, essa máquina, esse síncrotron que é utilizado nessa máquina da Precure, ele também é capaz de produzir íons carbônio 4? Excelente pergunta. Eles estão adaptando também para que isso seja possível. Eu acho que atualmente não é possível, mas eu acho que em breve vai ser possível sim. O senhor me permite mais uma outra perguntinha, por favor? Antes eu devo esclarecer que eu não sou médico, viu? Eu sou, sou físico e químico, mas enfim. É, Qual o tempo de instalação? O senhor mencionou que essa máquina, na minha visão, oferece várias vantagens em relação a outras máquinas para prototerapia que estão disponíveis no mercado. Uma, obviamente, é o tamanho, a necessidade de construir edifícios e assim por diante. E o senhor apresentou uma máquina que pode ser colocada, em princípio, numa sala ou num espaço já disponível em hospitais. Qual o tempo? Primeiro,
qual o custo dessa máquina e o tempo de montagem dessa máquina, e a respeito de manutenção. É uma máquina robusta que requer manutenção, vamos dizer assim, frequente, que não requer manutenção frequente? O que o senhor poderia esclarecer a esse respeito, por favor? Francisco, antes de tudo, eu preciso esclarecer que eu sou médico, né? E a minha experiência é como médico. Eu não sou funcionário da Picure, então talvez alguma das perguntas a gente precise ah, acrescentar outras coisas mais no futuro, né? Mas o que eu posso te falar é que de acordo com a Picure, a partir do momento da solicitação, da compra da máquina, né, você consegue entregar o primeiro feixe, ou seja, tratar o primeiro paciente em torno de 18 meses. Então, comparado com as outras soluções, como você não só do ponto de vista da fabricação, que é uma fabricação toda modular, mas também como da entrega. E como o senhor bem comentou, a não necessidade de construção de edifícios e sim de adaptação, né? A expectativa é de entrega e o primeiro feixe sendo realizada em 18 meses. O custo, ele varia, eu não sei te falar exatamente sobre o custo, mas a informação que a Picure, elas nos fornece, né, é que é em torno de 50% do custo das outras soluções, né? E outra grande questão é que a Picure ela procura parceiros e não clientes, né? Então, talvez isso ainda seja uma grande vantagem em termos enfim, de como realizar toda a aquisição e o processo de instalação do equipamento. E, será que o doutor Medina me permite uma última pergunta? Perfeitamente. Tá. Doutor Marcel, em relação aos efeitos adversos que o senhor mencionou nos slides iniciais, comparando radioterapia, né, com fótons e protonterapia, a abrangência, a diversidade e a intensidade dos efeitos adversos observados no tratamento com prototerapia, como que se comparam com o tratamento de radioterapia? São menores? O que o senhor pode me esclarecer, por favor? Olha, a gente fez uma publicação ainda com a questão dos efeitos colaterais agudos, né? Do ponto de vista de efeito colateral agudo e do ponto de vista dentro de um cenário de reirradiação, que é um cenário extremamente desafiador para o radio-oncologista, porque é um paciente que já tem um tecido previamente exposto à irradiação, o perfil de toxicidade que a gente tem tido até o momento, ele tem se mostrado baixíssimo, né? É óbvio que tudo isso exige muito cuidado, como eu falei, a área do limite do campo é uma área bem perigosa, então a escolha do feixe, a avaliação do tratamento em si, a avaliação do plano de tratamento, a possibilidade que a Picure tem de ter a tomografia diagnóstica dentro da sala e, caso necessário, uma adaptação à anatomia daquele paciente no momento, durante o tratamento, né? Isso tem se mostrado, do ponto de vista da toxicidade aguda, bastante eficaz em termos de proteção, em relação às toxicidades. As toxicidades, elas são as mesmas esperadas com o tratamento de foto, né? Enfim, basicamente, no caso da cabeça e pescoço, por exemplo, a mucosite, disfagia, enfim, dor, né? E xerostomia.
Então, o que a gente tem é, de de informação até o momento é que é um perfil aceitável e talvez menor do que o perfil de toxicidade com a terapia de feixe de fótons no cenário de reirradiação. Agradeço novamente ao senhor, agradeço também ao doutor Medina por permitir que eu fizesse essas perguntas. Muito obrigado. Obrigado a você, Francisco. Ótimas perguntas. A doutora Joyce, radio-oncologista aqui do Centro de Oncologia, com a passagem comprada já para Israel em abril, quer fazer uma pergunta. Boa tarde, Marcel. Prazer em falar com você e te conhecer aqui à distância. Parabéns pela sua apresentação, é bem clara e fácil de entender como, fácil não, é relativamente tranquilo de entender como funciona o sistema. A minha pergunta é: quais são os pacientes que vocês colocam para o tratamento respeitando os protocolos? No seguinte sentido, quem é a fonte pagadora desses pacientes? São sistemas diferentes, né, de atendimento daqui do Brasil aí para vocês. Quem são esses pacientes? E a última, quantos pacientes vocês tratam por dia? Se tem esse volume de tratamento? Obrigada. Ótimas perguntas. Então, o nosso protocolo de tratamento ele é um protocolo atualmente bem restrito. Principalmente porque se tratam de pacientes que estão no cenário de reirradiação, né? Então, basicamente, agora a gente está fazendo o sistema nervoso central, cabeça e pescoço, a região torácica. Estamos iniciando o tratamento na próxima semana de uma paciente com uma reirradiação da região lombar. E como que é feito o nosso protocolo? Nosso protocolo, todo paciente que o médico que atende entende que, que esse paciente vai se beneficiar da terapia com prótons, é feita uma simulação no Hospital Radassa com fótons, ou seja, no tratamento convencional. É feita uma simulação na cadeira da PICURE, e é feito um plano de tratamento com fótons e um plano de tratamento com prótons. Ambos os planos são avaliados não só pela nossa equipe, mas por uma equipe externa que valida o potencial benefício da aplicação na terapia de prótons. Então, é feita uma comparação entre o plano de fótons e o plano de prótons, é feita uma checagem não só da nossa equipe, mas também externa, e aí, quando a gente entende que vai haver benefício, esses pacientes são encaminhados para o tratamento de prótons. A fonte pagadora é a mesma fonte pagadora. Aqui em Israel, a gente tem uma saúde socializada, então ela é feita, o reembolso do tratamento é feito através das mesmas fontes que seriam feitos para o tratamento de fótons, né? Eu já fui abordado no sentido de a gente pode encaminhar um paciente aqui do Brasil para você tratar de forma particular? Atualmente não, porque a gente está fazendo todos os tratamentos estritamente dentro do protocolo de pesquisa. O paciente de 4 anos que a gente apresentou, todas as crianças aqui em Israel, elas são encaminhadas para tratamento de prótons em outras instituições fora do país, porque essa é a única máquina de prótons em funcionamento aqui em Israel. Então, foi um tratamento feito através de uma autorização especial do Ministério da Saúde israelense para que a gente pudesse tratar. Então, acho que eu respondi todas as suas perguntas. Caso não. Ok, muito obrigado. Tem uma pergunta aqui da nossa
nutricionista Ananda, que está muito preocupada com essa redução de efeito colateral e ela não vai ter mais paciente para poder, né, Ananda, colocar sonda. Realmente, doutor, é realmente absurda a redução dos efeitos colaterais, né, dos pacientes de câncer de cabeça e pescoço. E é algo que a gente se preocupa bastante atualmente e que com a protonterapia isso tende a melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes. Primeiramente, eu queria agradecer a palestra, eu acho que foi bastante esclarecedora, mas eu tenho uma dúvida como nutricionista em relação aos pacientes obesos. Como que funciona a penetração da dose e se a máquina tem algum limite de peso desses pacientes, uma vez que a gente sabe sobre a epidemia da obesidade e se isso é um fator limitador. Ótima pergunta. Não é um fator limitador. A gente 250 a 300 quilos o limite do braço robótico aqui. Do ponto de vista da penetração, a gente consegue adaptar todo o tratamento através do sistema de planejamento que foi especialmente comissionado para a PICURE, né? Então, através de diferentes energias de próton, a gente tem o que a gente a tradução livre do pico de Bragg espalhado, então a gente consegue atingir a profundidade necessária em qualquer região do corpo, independente do diâmetro do diâmetro desse paciente. Então, a gente não tem restrições que não sejam as mesmas restrições do ponto de vista dos tratamentos convencionais. Ok, Marcel, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou dar continuidade aqui, eu vou chamar o Dr. Caio Jorge, que é um radio-oncologista do Centro do Câncer da Santa Casa de Piracicaba e que também tem, né, junto com o Antônio Carlos e a Joyce, muito interesse na protonterapia. Então, eu vou pedir o Caio para falar alguma coisa sobre protonterapia para nós. Obrigado. Alô? Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer ao Dr. Medina mais uma vez pelo convite, parabenizar o Dr. Marcel Funk pela excelente explanação, trazendo à tona aí toda a experiência dele, né? Essa inovação tecnológica que acontece em Israel e que, sem dúvida, é vanguarda aí no tratamento de protonterapia, nessa modalidade que ele apresentou. Então, minha missão hoje aqui é falar sobre... Opa, foi muito. Foi tudo de uma vez, só um minutinho. Eita. Só um minuto. Então, a minha missão aqui hoje é falar sobre as perspectivas clínicas da protonterapia, tá? E para que a gente possa começar a entender um pouco sobre essas questões, é extremamente importante falar mais uma vez, como eu já falei anteriormente, sobre os princípios que regem não só o tratamento com protonterapia, mas qualquer outro tratamento de radioterapia, né? Todo radioterapeuta, quando vai tratar o seu paciente, ele tem uma coisa em mente: da máxima, né, a entrega de dose necessária ao tumor e a mínima dose possível nos tecidos sadios. Tá? Tinha um grande professor nosso de física que falava que a maior dose possível no tumor, ela vai matar o tumor, mas o problema é quando ela mata o paciente também. Então, assim, fazendo uma alusão a essa questão da altas doses que você pode chegar com diversos tratamentos. Mas realmente o fator limitante que vai definir, de fato, aquilo que você vai planejar para o seu paciente, entregar para ele, é aquela dose em tecidos sadios, tá? Que envolve a qualidade de vida do paciente, que envolve as funcionalidades dele. Então, é extremamente importante esse conceito de
tecidos sadios. E é aqui exatamente que entra a questão da protonterapia. Porque a protonterapia, ela nos traz algumas vantagens, tá, que a gente não vê em uma série de casos com a radioterapia convencional. Tá? Então, e para poder justificar isso, eu começo apresentando aqui para vocês uma questão que até o Dr. Marcel já citou, que é o pico de Bragg. O que é o pico de Bragg? Nada mais é do que aquela energia depositada ao final da trajetória que acontece com a protonterapia. Então, só para entender aqui, eu coloquei nesses slides 3 gravuras, tudo que tiver em cinza, referente à radioterapia convencional, e tudo que tiver em azul, estou falando de prótons. Então, esses primeiros desenhos aqui, essas 2 primeiras gravuras, eu tenho o mesmo paciente, o mesmo tumor, só que tratamentos diferentes. Em cima, fótons. Então, a gente percebe logo de cara que a dose de entrada ela é muito maior que a dose de entrada dos prótons, tá? Para o mesmo tumor, para uma mesma distância. Para uma mesma dose estipulada de tratamento. E aqui a gente nota também a saída de dose que acontece, nesse caso, com radioterapia convencional, que não é vista em protonterapia. E isso a gente se explica a partir desse gráfico. É um gráfico conhecido, lá que o Robert Wilson, em 1946, apresentou pela primeira vez quando falou de protonterapia no cenário do tratamento oncológico. Então, a gente pode notar que na abscissa, né, a gente tem a dose de penetração, né, o quanto essa dose avança ao longo do paciente, e aqui a gente tem a dose de radiação, a taxa de dose de radiação. Aqui no meio a gente tem a faixa que corresponde ao tumor, a localização do tumor, e o que a gente nota logo de cara é que para o mesmo pico de dose máxima, né, a gente tem uma entrada de dose de fótons muito maior. Tá? E a característica dos fótons é que ao longo da trajetória, logo no início da trajetória, a maior parte da energia seja liberada, que seria o build-up. E ao longo da trajetória, gradualmente, essa energia vai indo. Já no prótons, é o contrário. Para esse mesmo pico de dose equivalente, a gente tem uma dose inicial muito menor que a dose de entrada, que seria essa dose que a gente estava falando anteriormente, que ao longo da trajetória, o prótons, como tem carga e como tem massa, ele vai perdendo a velocidade. E conforme ele perde a velocidade, vai aumentando a probabilidade de interação, né, com os átomos ali presentes, e com isso ele acaba criando um campo de alta densidade de ionização que vai fazer com que toda a energia seja depositada de uma única vez no tumor. Com isso, não há energia suficiente mais para que a partícula de próton siga a sua trajetória ali para diante. Então, por isso que a trajetória do fótons ela é bem maior do que a do prótons, que tem essa parada abrupta aqui, que justifica, na prática, tudo aquilo que a gente vai falar em protonterapia. Aqui, só para poder citar aqui um adentro, a gente tem aqui, se a gente pensar que o tumor está aqui, a região que está recebendo uma dose seria mais ou menos essa. E como é que a gente resolve isso na prática? Fazendo uma série de combinações de campos, vários campos, convergindo para o mesmo ponto a dose, para aquele alvo de interesse. E com isso você consegue maximizar a dose no tumor. E por esse mesmo motivo, já que as doses de entrada são baixas em prótons, muitas vezes, para alguns casos, é possível usar um único campo para você atingir seu objetivo terapêutico. Bom, aqui são aspectos radiobiológicos que é importante citar também, que justificam também a protonterapia. A gente sabe que os prótons são um tipo de radiação ionizante corpuscular, ele tem carga, tem massa, diferente dos fótons, que são radiações eletromagnéticas destituídos de carga e de massa. A máxima dose, no caso dos prótons, ela acontece no pico de Bragg, que a gente falou, sem que haja uma dose de saída. E nos fótons, a máxima dose ocorre logo na entrada, próxima à superfície, com aquela dose de saída que eu expliquei no gráfico. A transferência de energia linear ela é muito mais alta no prótons, né? Esse LET aqui nada mais é do que a quantidade de energia que é transferida ao longo de uma trajetória. Tá? E isso acontece justamente porque com prótons tem mais interações ali com os átomos, e por esse mesmo motivo tem mais ionização e maior energia transferida. Nos fótons isso aí é bem mais baixo, e a RBE, que seria a efetividade biológica relativa, ela é maior também nos prótons pelo mesmo motivo, ele é independente, inclusive, da transferência de energia linear, e justamente por ter carga e ter massa. Tá? Então a gente fala que
a eficácia biológica do prótons, ela chega a ser 10% a mais. Eu li que até 50% poderia ser mais eficaz, dependendo do tipo de energia utilizada e do tecido tratado. Tá? E a ação no DNA era diferente também, tanto para prótons quanto para fótons. Né? Então, a gente sabe que os fótons, a maior parte das interações com a matéria nos átomos acontece com dano indireto. 70% mais ou menos dos casos acontece com dano indireto, que os fótons interagem com as moléculas de água, né? Você tem um processo de radiólise ali na presença do oxigênio, isso libera radicais livres, e esses radicais livres, eles causam dano na molécula de DNA. Já no prótons, devido à sua massa, devido à carga, existe uma interação dele diretamente com as fitas duplas que destroem ali o DNA. Então, é um dano muito mais letal nesse sentido, e que não depende também do oxigênio, como acontece com os fótons. Vou falar algumas aplicações clínicas da prototerapia. O Dr. Marcelo já citou várias delas, eu não vou me prolongar muito nisso, mas, porque foi muito bem explicado por ele já anteriormente. Mas, assim, quando a gente vai justificar a prototerapia, então tem essa questão do comportamento físico, que eu mostrei ali no gráfico, com o pico de Bragg. Tem as questões radiobiológicas, os aspectos radiobiológicos relacionados a essa natureza da partícula, essa essência da partícula, que é diferente dos fótons. E tem a questão dos estudos que tem saído. Tá? Eu faço um adendo em relação aos estudos. A gente sabe que existe uma dificuldade grande de se realizar ensaios randomizados, né, comparando protonterapia com fótons. Né? Por quê? Por questões logísticas, questões éticas e questões metodológicas. Tá? Então, o que acaba acontecendo na prática é que a maior parte dos estudos, eles são observacionais, tá? Mas tem que ser o peso, né? Talvez não tenha o mesmo peso dos ensaios clínicos randomizados, que são o padrão ouro para você analisar o nível de evidência de um estudo, mas ele tem o seu peso porque ele aponta para uma direção em que a gente sabe que cada vez mais mostra essa potencialidade, esse potencial de superioridade dos prótons para muitos casos, como mostrou lá o Dr. Marcel anteriormente, e eu vou mostrar aqui algumas passagens também. Então, aqui, sem dúvida nenhuma, os casos pediátricos, tumores infantis, são aqueles mais que chamam mais atenção para esse tipo de terapia, já que para o mesmo paciente, se a gente comparar aquilo que é tratado com fótons e o que é tratado com protonterapia, você consegue poupar de forma muito considerável tecidos sadios, né, evitando aí grandes problemas em relação ao desenvolvimento da criança, desenvolvimentos neurocognitivos, alterações no crescimento. Então, tudo isso daí tem que ser levado em conta, tá, na hora de pesar e decidir o que de fato vale a pena, principalmente em relação à protonterapia. E nesse caso, sem dúvida, os tumores infantis, eles têm essa vantagem, têm essa característica do tratamento, tal como também o Dr. Marcel mostrou. Aqui também é um estudo, né, comparando a região cerebral, tanto fótons quanto prótons, mostrando ali, né, a gente consegue ver as curvas, né, de tratamento e perceber claramente que a região que acaba sendo absorvida, que acaba envolvendo o tratamento com prótons é bem maior do que aquela região que é feito com protonterapia. Tá? Então a gente consegue poupar com prótons uma parcela considerável do hipocampo, do cérebro, tronco cerebral. E esses gráficos de DVH, eles mostram isso também. Tá? Então a gente vê ali na curva azul que para a mesma dose, o volume que se relaciona às estruturas sadias com protonterapia é bem menor do que com o tratamento com a radioterapia convencional. Okay? Tumores oculares também, a gente sabe que o melanoma uveal é o principal tumor no adulto. Existe no Brasil, hoje é feito com bracterapia, geralmente com iodo 125 ou rutênio, e tem excelentes resultados, né, esse tratamento com bracterapia, mas a gente sabe das limitações também que tem para se empregar esse tipo de terapia. São poucos centros no Brasil que tem. E a prototerapia também viria como uma possibilidade muito grande, especialmente aqueles tumores mais posteriores, próximo ao nervo óptico, próximo à fóvea, né, que são tumores que a prototerapia consegue trazer um resultado superior à bracterapia em uma série de situações aí. Tá?
Tumores de cabeça de pescoço, também foi explicado. A gente tem um paper recente, né, de uma meta-análise e revisão sistemática, mostrando aí uma comparação entre terapia com fótons e terapia com prótons, o que mostrou que 2024, esse estudo, ele mostrou uma redução significativa em toxicidades agudas, G2, como mucosite, disgeusia, disfagia, fadiga, dor e perda de peso, além de menor incidência de disfagia grau 3, e melhora na sobrevida global e sobrevida livre de doença em vários pontos do tempo. Ou seja, realmente fantástico assim, a apreciação que se faz com esse tipo de tratamento. Tumores de esôfagos também saíram alguns papers, meta-análise e um estudo randomizado fase 2, que está em andamento, tá, que mostrou também, que corroborou com a meta-análise, mostrando ali que os tumores de esôfago tiveram grande proveito com a protonterapia, reduzindo consideravelmente os efeitos colaterais que você costuma ver no tratamento convencional com radioterapia. Aqui são outros tipos de tumores. Também foi bem explorado pelo Dr. Marcel, essas questões da tumor de mama, tumores de pulmão. Ou seja, existem uma infinidade de tumores que podem ser tratados com protonterapia, né? Não que a radioterapia convencional não tenha o seu mérito, tem o seu mérito, com certeza. É um tratamento de hoje padrão ouro por todo mundo, no sentido de que é aquele que mais a gente tem distribuição, mas certamente que a protonterapia ela pode ter um papel fundamental para esses tipos de tumores, principalmente infantis, e outros tantos que se localizam em áreas eloquentes, áreas de difícil acesso, áreas em que a radioterapia convencional poderia não conseguir trazer a qualidade de vida para o paciente, quando comparado no sentido de efeitos colaterais. Então, eu fecho esse primeiro quadro e inicio falando um pouco da acessibilidade na terapia de prótons. Então, como a gente viu, de 2000 até 2010, cerca de 25 centros em operação, tá, de prótons havia no mundo inteiro. Tá? E depois de 2010, isso subiu de forma exponencial, chegando a quase 100 instalações de prótons em operações clínicas no mundo. Tá? E isso aconteceu justamente por se perceber essas vantagens que o prótons tinha em relação aos tratamentos de radioterapia convencional. Tá? Em 2020, claro que deu uma parada por conta até da pandemia, mas ainda continua esse apelo em relação ao tratamento com protonterapia, pelos seus benefícios que a gente consegue ver na prática, como foi muito bem demonstrado pelo Dr. Marcel. Então, só para situar, atualmente, nos Estados Unidos, são cerca de 46 centros de operação, 6 em desenvolvimento. No mundo todo, são 109 centros de operação e 37 em desenvolvimento. A gente percebe que a maior parte da distribuição desses serviços se encontram em países bem desenvolvidos, né? Poucos países subdesenvolvidos ou em menor desenvolvimento têm a presença aí da protonterapia. Tá? Chama atenção também Canadá. Canadá é um país que não tem protonterapia, né? Eles fizeram um estudo que foi de 2015 até 2017, e esse estudo ele serviu para poder ver se valeria a pena ou não a instalação de um serviço de protonterapia no Canadá. Então, são mais de 133 páginas aqui de avaliações, de conceitos, de exploração do cenário atual do país para poder ver se valeria a pena ou não. E eles chegaram à conclusão naquela época, tá, de que era melhor estar mandando o paciente para outras regiões, assim, quando houvesse aquela indicação médica, né, bem consolidada. Tá? Só que naquela época também não havia o PQRI, para a gente poder fazer esse tipo de comparação. Né? A gente sabe que o Mevion aqui, que é S250, a primeira máquina instalada foi em 2013, tá? Só para você ter uma ideia. Então, o PQRI aparentemente é uma máquina bem recente, uma modalidade diferente do que a gente está acostumado a ver, e que parece trazer grandes benefícios e ter uma acessibilidade muito maior do que aquelas que a gente costuma ver nas outras instalações. Tá? Uma delas eu fui conhecer, eu estive em Orlando em abril deste ano, e conheci um serviço de prótons da Orlando Health. Foi uma experiência muito interessante, bem proveitosa. A gente pôde ver como é que eram feitos os tratamentos, como é que eram feitos toda a dinâmica e a organização deles.
realmente é um serviço de excelência também. Fiquei muito grato de poder participar, poder conhecer o pessoal lá, poder conversar ali com os físicos, com os médicos, e a gente poder discutir sobre como que era esse tipo de tratamento e fazer uma comparação com aquilo que acontece na nossa prática no Brasil. Então, no Brasil, realmente, a gente tem aquilo que é feito em protonterapia é algo que tem uma viabilidade muito grande de se trazer para a prática nossa, tá? No sentido de transferir, né, o nosso know-how, nosso conhecimento que tem na radioterapia convencional para a protonterapia. Isso é possível, é viável, basta apenas essa adaptação toda, uma vez que tenha, né, essa nova oportunidade. Tá bom? Era isso que eu queria falar. Muito obrigado a todos. Ok, Caio, muito obrigado. Mais uma vez. Marcel tá online ainda, né, Marcel? Alguém tem alguma pergunta? Doutor André, nosso físico, nosso cientista maior aqui. Oi, Marcel, tudo bem? Marcel, eu tenho uma dúvida em relação ao sistema de planejamento. Quanto tempo demora para fazer um cálculo para tratamento de prótons? E se vocês também têm possibilidade de fazer fusão de imagens? André, prazer falar com você. Obrigado pela pergunta. A gente usa a RayStation, né? Um sistema de planejamento da empresa RaySearch. Ela tem diversos softwares de planejamentos para íons pesados, enfim. E um dos softwares é especificamente para terapia com partículas de prótons. Não ele é comissionado para toda a configuração que a gente tem aqui da máquina, né? Então, a questão sentada, a questão ah, específica das energias que a gente tem, né? Enfim, na verdade, não demora. Eu acho que é menos do que um tratamento, menos do que o IMRT. A grande questão é que, assim, a gente está toda numa fase de desenvolvimento de tecnologia, e não de desenvolvimento da tecnologia, mas aprendendo a trabalhar com a tecnologia. E a grande questão é que a gente acaba fazendo diversos planos para, dentro desses diversas configurações de plano, entender qual que é o melhor plano, né? Não só do ponto de vista de tempo de entrega de dose, de tempo, as questões de colisão que a gente tem que estar bem atento, mas também a questão do ponto de vista de arranjo dos feixes, né? Não é tão lógico assim. A gente às vezes pensa, você entra com um feixe assim, um feixe aqui, outro um feixe ali, e está resolvido, e você acaba tendo que ir modificando aos poucos essas entradas, né? Mas com certeza não é algo demorado. A gente estava aqui fazendo o teste para um neuroeixo total. A gente começou com 6 campos e acabou chegando a 3 campos. Eu acho que não demorou mais do que 3 horas, 4 horas para fazer todo o cálculo desse tratamento. Ok, André. Doutor Antônio Carlos Zunian, radioterapeuta emérito aqui do Centro de Oncologia. Boa tarde, Marcel. Muito obrigado pela apresentação. Eu gostaria de saber sobre o posicionamento e entrega de feixe para tumores pélvicos nesse sistema, como é realizado, qual a melhor maneira, se tem possibilidade de entrar com campos anteriores. E outra pergunta com relação a hipofracionamento, a gente tem uma tendência grande de hipofracionamento na atualidade
para a gente na radioterapia, se essa tendência de hipofracionamento está chegando aí no mundo dos prótons também. Ótima pergunta. O caso de pulmão que eu apresentei, a gente está tratando em 15 frações de 3,5. O GBM, reirradiação, a gente tratou em 10 frações de 3,5. Então, sim, a gente está utilizando bastante do hipofracionamento, né? Eu acho que a grande questão em relação ao tratamento com prótons são as configurações em relação aos feixes, elas são bem menores, né? Então, por exemplo, uma próstata é possível tratar, e você entra com dois campos laterais, né? Então, praticamente poupando o reto e a bexiga de dose espalhada, vamos colocar assim, dos campos anteriores ou posteriores. Quando a gente. Existe toda essa questão, né, dos estudos de prótons, mas a gente, como radioterapeuta, a hora que a gente avalia um DVH de um tratamento de prótons, a gente se impressiona toda vez, porque é incrível, é incrível. E aí, Marcel, uma pergunta do Caio, Dr. Caio, radio-oncologista. Obrigado, Marcelo. Tudo bom? Prazer falar contigo de novo. Marcelo, uma dúvida. Pelo fato da eficácia biológica relativa ser maior nos prótons, existe a necessidade, vocês costumam fazer isso, alterar, existe a necessidade de alterar a dose ou modificar a dose em relação àquilo que é prescrito, por exemplo, na radioterapia convencional? Obrigado. O sistema de planejamento já leva em conta isso. Então, a gente acaba não tendo que fazer nenhuma alteração, porque isso já vem embutido no sistema de planejamento, né? Mas o que a gente tem que tomar cuidado, mais uma vez, é com a composição do campo de radiação, né? Então, essa região, vamos dizer, o final do feixe, geralmente você tem que tomar bastante cuidado se você não está com ele muito próximo do principal órgão de risco ali, né? Então, essa composição dos feixes, ela acaba sendo muito importante, mas em relação a todo o RBE do prótons, o sistema de planejamento já leva isso em consideração, então a gente acaba não tendo que alterar. Muito obrigado. Ok, pessoal. Agradeço mais uma vez ao Dr. Marcel Feng, o Dr. Caio Jorge, pela apresentação. Tenho certeza absoluta que nós ficamos ainda com centenas de perguntas, tudo isso envolvido no entusiasmo de que a protonterapia é realmente uma área que vai se desenvolver muito agora no ano de 2025. E eu tenho certeza que o Centro de Oncologia Campinas, o Centro do Câncer da Santa Casa de Piracicaba, vai estar envolvido nessa batalha para se trazer para cá, para o Brasil, uma unidade de prototerapia. Nós, obviamente, eu, o André e a Meire, nós somos oncologistas clínicos e somos sócios há mais de 30 anos, mas a radioterapia sempre nos fascinou. Por isso, hoje nós temos 4 aparelhos com IGRT, né? E os radioterapeutas são pessoas extremamente amigas e trabalhamos todos em conjunto. E eu tenho certeza que nós vamos juntos buscar uma solução para a nossa clínica. Mesmo porque acho que nós estamos muito velhos para virar radioterapeuta, mas temos que apoiar os nossos. Mais uma vez, obrigado a todos e convido para um almoço. Muito obrigado, Marcel, mais uma vez.
Mantemos contato. Eu que agradeço o convite, um abraço a todos e parabéns pela iniciativa. A gente que está aqui trabalhando com prótons realmente entende a necessidade de difundir e democratizar essa terapia para todos os pacientes que necessitam de tratamento. Um abraço. Você também. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Obrigado, um abraço, Feliz Natal e Ano Novo. Mostrar que nós somos cristãos.